receber essa oportunidade. Agradeço a Deus, agradeço também o pastor Neném. Neném? Agradeço o pastor Caio também, pela oportunidade também que ele está me concedendo de somar junto com os irmãos aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, para mim, eu fico muito agradecido a Deus, por tudo que Ele tem feito por mim e pela minha família aqui neste lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, nós vamos ler no livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 18 da palavra do Senhor nessa noite. Mateus 28, 18, e depois nós vamos ler Marcos 4, 41 também. Aleluia. Os irmãos estão felizes com Jesus nessa noite, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu espero que os irmãos não estejam esperando de mim alguma coisa, mas estejam esperando do Senhor. Eu sei que aí também os irmãos aí embaixo, tem muitos cooperadores aí, abençoados, que poderiam também estar trazendo a mensagem nessa noite, mas o Senhor aprovou e me concedeu essa oportunidade. Então espere em Deus, porque Deus tem uma palavra para você nessa noite. Aleluia. Diz a palavra do Senhor aqui, irmãos, 28, 18 de Mateus. E Jesus, aproximando-se, lhe falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Marcos 4, 41. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 4, 41. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, podeis assentar. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, eu quero vos trazer o tema nesta noite: vencendo as tempestades. A palavra de Deus nos mostra em versículos anteriores a estes, o Senhor Jesus, Ele mostrando a sua autoridade sobre a sua palavra. Em Marcos 1,14, a partir do versículo 21, nos mostra a palavra de Deus, que depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está sendo cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. No versículo 21 ele diz: depois, entrando em Cafarnaum, logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga, e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade. Jesus mostrou aqui a sua autoridade sobre a palavra. Ele não ensinava como os escribas ensinavam, ele não ensinava como os fariseus ensinavam, mas ele ensinava como quem tem autoridade. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, é fundamental para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela é poderosa nas nossas vidas. A palavra de Deus é ela que transforma o ser humano, é ela que penetra no coração e na alma do ser humano, é ela que retira todo o mal que fica dentro da vida do ser humano. É a palavra de Deus, irmãos, porque a palavra de Deus tem poder. Se esta igreja está repleta nesta noite, é porque os irmãos ouviram a palavra de Deus nesse lugar. A palavra de Deus, irmãos, com a palavra de Deus nós vencemos os obstáculos. Com a palavra de Deus na nossa vida, nós vencemos as lutas. Com a palavra de Deus nas nossas vidas, irmãos, nós vencemos tudo, porque a palavra de Deus tem poder, e Jesus manifestou a sua autoridade sobre a sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. O inimigo, irmão, das nossas almas, tentou Jesus ali naquela montanha, quando Jesus estava ali em jejum. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Jesus ali, irmãos, através da sua palavra, através do poder da sua palavra, ele venceu o inimigo. O inimigo ofereceu para ele obstáculos, dificuldades, mas foi vencido pela palavra. O inimigo falou para ele transformar as pedras em pães, mas o próprio Jesus diz que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é importante para cada um de nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Jesus venceu Satanás pela palavra, e nós também venceremos Satanás pela palavra. Nós poderíamos estar fracos,
fragilizados, mas com a palavra, desfrutando dela, alimentando dela, nós nos fortalecemos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Existem muitos que estão enfraquecendo ou tombando por falta de alimentar da palavra. A palavra é fundamental para a vida de um cristão. Jesus mostra-nos também a sua autoridade sobre a lepra. Diz aqui no Marcos capítulo 1, versículo 40, ele nos fala assim, que aproximou-se dele um leproso, rogando-lhes de joelho e dizendo: se quiseres, pode me purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fique limpo. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. O poder, irmãos, sobre a palavra é muito grande. A Bíblia diz que aquele leproso tinha essa doença, e essa doença naquele tempo era uma das doenças que a medicina não conseguia derrubar, era uma das doenças que não tinha remédio, não tinha solução. Mas o Senhor Jesus, aonde Ele está, aonde a sua presença é real, aonde Ele chega, a pessoa pode estar enferma, a pessoa pode estar na situação que este homem estava, com uma doença incurável, com um problema insolucionável, mas diante da presença de Jesus, as coisas são modificadas. Diante da presença de Jesus, as coisas são transformadas, porque a presença de Jesus, irmãos, ilumina toda a escuridão. A presença de Jesus, irmãos, ela entra e penetra na onde for necessário. A presença de Jesus retira todo o mal. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aquele homem enfrentava essa doença. Talvez você nesta noite está também enfrentando um problema, uma situação tamanha quanto esta, mas eu te digo nesta noite, Jesus Cristo também está estendendo a mão para você neste lugar. Jesus Cristo também está estendendo a mão para resolver a dificuldade a qual você está passando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Foi assim que Jesus fez com aquele leproso. Jesus estendeu a mão e disse: eu quero, fique limpo. Jesus quer resolver o problema de alguém nesta noite. Eu sei que tem pessoas aqui nesta noite que já vinham com problemas desde 2017, mas agora em 2018, no segundo culto aqui na Assembleia de Deus, Jesus vai resolver o seu problema. Porque Ele quer resolver o seu problema. Ele disse para aquele leproso: eu quero, fique limpo. É assim que Jesus está dizendo para você nesta noite. Quantos dos irmãos que estão aqui creem que Jesus está dizendo que quer resolver o seu problema nesta noite? Dá glória a Deus, irmãos. Porque os irmãos não vão sair daqui nesta noite da mesma maneira que adentrou neste lugar, mas vai sair daqui nesta noite com o seu problema, a sua situação resolvida, porque o seu Jesus tem autoridade nos céus e na terra. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus também mostrou a sua autoridade sobre a paralisia. Nos diz a palavra de Deus em Marcos 2, a partir do versículo 1, que ali estava um homem paralisado, com dificuldades, enfrentando problemas, enfrentando lutas, né? Uma pessoa, quando ela é paralítica, ela perde oportunidades, ela perde, não consegue estudar, não consegue trabalhar. Às vezes muitos não conseguem ter um relacionamento, não conseguem construir uma família, não consegue conviver totalmente na sociedade, em todos os lugares. Ele é privado de alguns setores, não pode estar aqui, não pode estar ali, porque existem barreiras, existem dificuldades para uma pessoa paralítica. Talvez esta seja a situação de alguém aqui nesta noite. Está com a vida paralisada, está com a vida presa, está com a vida, não prospera, não cresce, não desenvolve na vida espiritual, na vida sentimental, assim como aquele jovem, na vida material, na vida familiar. Mas Jesus transformou a vida daquele jovem. Porque, irmãos, aonde a presença de Jesus está, algo diferente tem que acontecer. Eu creio que aqui nesta noite algo diferente vai acontecer na vida de alguém aqui. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Foi assim na vida daquele homem, irmãos.
O homem vivia, às vezes na sua juventude, cresceu com a possibilidade de ser alguém na vida, mas por algum motivo, por alguma circunstância, aquele homem veio a ser ou se tornar um paralítico, perdeu seus movimentos, não podia fazer mais nada, mas ali ele tinha amigos, irmãos, amigos que pegaram ele ali, levantaram ele, levaram ele ali aonde Jesus estava, e Jesus estava numa casa em Cafarnaum. Eu creio, irmãos, que eles subiram ali na laje daquela casa, tiraram a argila daquela casa, tiveram um trabalho para retirar as madeiras que estavam em cima daquele telhado, abriram um buraco ali, desceram com aquele paralítico. Louvado seja o nome santo do Senhor. A importância, irmãos, de nós termos amigos é muito grande. A importância, irmãos, de nós valorizarmos uns aos outros, independente se eu sou de Minas, ou outro é da Bahia, ou outro é daqui do Rio Grande do Sul. Nós somos uma igreja e temos que ter união uns com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso de vocês e eu tenho certeza que muitos precisam de mim também. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós necessitamos um dos outros. Nós somos membros de um corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos um dos outros. E este homem também precisava de alguém, e achou esses 4 amigos que desceram ele ali pelo telhado. E quando Jesus olhou para aquele homem paralisado, sem movimento, sem possibilidade, aquele homem que não tinha, às vezes, um filho, uma família, não conseguiu construir nada na sua vida, porque estava imobilizado, mas Jesus olhou para ele, e o pessoal que ali estava, já razoando nos seus corações, e quando Jesus olhou e disse: perdoados estão os seus pecados, muitos ali diziam: quem é este para perdoar o pecado de alguém? Isto é uma blasfêmia. Mas diz a palavra de Deus, irmãos, que Jesus disse para o povo que ali estava: qual é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta e pega o teu leito e vai para a tua casa? Para que saibais que o Filho de Deus tem autoridade no céu, mas tem autoridade aqui na terra. Eu digo para você: levanta, toma teu leito, vai para a tua casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. É este Jesus que nós servimos, meus queridos. É este Jesus que nós abraçamos. É este Jesus que nós adoramos. Este Jesus que tem autoridade nos céus e na terra. Não importa o seu problema, não importa a sua dificuldade, sobre a palavra de Jesus você vai vencer. Não importa o seu problema, a sua dificuldade, mas sobre a autoridade que Ele tem, sobre doenças incuráveis, você vai vencer. Não importa o problema ou a dificuldade que você está passando, mas sobre a paralisia, sobre a imobilização, Ele também tem autoridade, e você vai vencer nessa noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Ele mostrou, irmãos, a autoridade, e os discípulos com eles. Os discípulos andavam com Jesus, viam Jesus trazendo autoridade sobre a sua palavra. Os discípulos viram Jesus trazendo autoridade sobre a lepra, viram Jesus trazendo a sua autoridade sobre a paralisia, também viram Jesus trazendo a sua autoridade sobre o sábado. No sábado ninguém fazia nada, irmãos. O sábado era guardado ali, mas Jesus disse na sua palavra em Marcos 2:23 a seguir: Ele é Senhor também do sábado. E não foi o sábado feito para o homem, nem o homem para o sábado. Ele é Senhor também do sábado. Não importa se hoje é quinta-feira, não importa se é segunda, é terça, é quarta, não importa se é sexta, sábado ou domingo, Jesus é Senhor. Aleluia. Ele vai resolver o seu problema. Saia daqui nesta noite com essa certeza no seu coração. Deus tem autoridade, e Jesus recebeu essa autoridade da parte de Deus, porque Ele também é Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas, irmãos, mostrei aqui os irmãos que Jesus tem autoridade. Agora eu vou no versículo 41, aonde nos mostra que foi levantado ali uma grande tormenta. Uma grande tormenta foi levantada naquele lugar. E o que é tormenta? Tormenta é uma tempestade violenta. Tormenta pode vir na vida de uma pessoa de maneira inevitável, de maneira imprevisível ou de maneira inesperada. Ninguém espera a tormenta chegar.
mas a tormenta apareceu para aqueles discípulos naquele barco. Eles estavam em direção à cidade, às 10 cidades, logo após o mar. Eles estavam com o objetivo ao qual o Senhor disse: iremos para outra banda do mar. Eles estavam na direção de Deus e Jesus estava com eles. Mas nos diz a palavra de Deus que de maneira inevitável, de maneira imprevisível, de maneira inesperada, apareceu na vida deles uma tempestade. Quantos de nós, irmãos, em 2017 não enfrentamos esse tipo de tempestade? Quantos de nós, irmãos, em 2017 não enfrentamos, uma tempestade familiar, entes queridos nossos que faleceram, doenças que apareceram nas nossas vidas, problemas sentimentais que surgiram? Quantos de nós não passamos por essas dificuldades em 2017 e muitos até entraram em 2018 enfrentando as mesmas? Mas eu te digo nesta noite, Jesus Cristo tem autoridade nos céus e na terra. Você vai sair daqui nesta noite com essa plena convicção que Jesus Cristo tem autoridade tanto no céu como na terra. Você que entrou aqui desanimado, entristecido, com o coração fechado, vai sair daqui nesta noite entendendo que maior do que os seus problemas e as suas dificuldades é o Jesus que você serve. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. É este Jesus que nós servimos, irmãos. E as tormentas surgem como surgiram na vida daqueles discípulos naquele barco. As tormentas surgiram e eles desesperaram, eles ficaram nervosos, eles ficaram atribulados, mesmo sabendo que Jesus estava com ele no barco. Enquanto Jesus está conosco no barco, irmão, não tem tempestade que nos derruba. Enquanto Jesus está conosco no barco, ou também enquanto nós no barco estamos com Jesus, nada nos derruba. Nada nos derruba, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque o nosso Jesus tem autoridade. Aleluia. E os discípulos, irmãos, mesmo vendo todas aquelas autoridades que o Senhor manifestou diante dos olhos deles, eles espantaram ali e disse: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, tempestades também são grandes quantidades de ondas. E grandes quantidades de ondas, irmãos, criam barreiras, criam dificuldades e criam impedimentos. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos de nós, irmãos, não estamos ou passamos por esses momentos? Momentos onde barreiras são levantadas nas nossas frentes. Momentos onde dificuldades são impostas sobre as nossas vidas. Momentos onde impedimentos surgem, mesmo sem nós querermos. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Quantos de nós, irmãos, passamos por essas situações? Quantos de nós enfrentamos esses tipos de problemas? Mas eu digo uma coisa, irmãos, muitos têm desesperados, tem até suicidados. Os irmãos sabem, vários pastores e mulheres também que têm suicidado, pessoas de Deus que têm caído na fraqueza porque têm deixado o barco aonde Jesus está. Tem deixado o barco, a tormenta surgiu, a dificuldade apareceu, muitos têm pulado fora para o mar, irmãos, e têm tido problemas seríssimos. Mas eu glorifico a Deus nesta noite, que os irmãos, mesmo com toda dificuldade, que os irmãos, mesmo enfrentando todo tipo de problema, mas têm permanecido também no barco com Jesus. Tem permanecido no barco com Jesus. Não tem tido o medo ou o desespero deixar tomado conta das vossas vidas, mas tem permanecido fiéis a Deus. Aleluias, exaltando e bendizendo o seu santo nome. Oh, maravilhas! Dificuldades, irmãos, surgiram na vida daqueles homens, pelo fluxo das águas. Não avançavam,
não progrediam e não prosperavam. É isso que acontece muitas das vezes, irmãos, por causa do fluxo das águas. A pessoa não prospera, a pessoa não progride e a pessoa não avança. Mas aqueles homens, irmãos, esqueceram. Por mais que eles remavam ali, tentando passar por aquela tormenta, por mais que eles se uniam ali e tentavam passar por aquela dificuldade, por mais que eles se uniam remando ali, tentando passar, mas não conseguiam vencer. Tem coisas que nós não conseguimos vencer com as nossas próprias forças. Tem coisas que nós não conseguimos vencer com o nosso próprio estudo. Tem coisas que a nossa empresa não resolve para nós. Tem coisas que os nossos familiares não têm condição de fazer por nós. Tem momentos que nós passamos, irmãos, que o nosso município não pode fazer nada por nós. Pode procurar prefeitos, vereadores da cidade, mas eles não podem, em certos momentos, fazer nada por nós. Tem muitos casos, irmãos, que a pessoa pode procurar, seja quem for, e essa pessoa ao qual você procurar, ela não poderá fazer nada por você. Nem você mesmo, com as suas próprias mãos, muitas das vezes poderá fazer alguma coisa. Mas quando Jesus faz, irmãos, é diferente. Quando nós colocamos a nossa dificuldade nas mãos de Jesus, é diferente, irmãos. Quando nós apresentamos as nossas lutas, os nossos defeitos, os nossos problemas nas mãos daquele que pode resolver, irmão, é diferente. Aleluias. Porque Ele tem autoridade tanto no céu como tem autoridade aqui na terra. E Ele vai resolver o problema de alguém aqui neste lugar. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. É esse Jesus que nós servimos, irmãos. É esse Jesus, irmãos, que nós apresentamos à igreja nesta noite. É um Jesus poderoso. E aqueles homens, irmãos, eles disseram para o Senhor: Senhor, não te importa que nós perecemos? Não te importa, na linguagem de hoje, o Senhor não importa com o problema ao qual eu estou passando? Talvez tenha sido esta a sua pergunta para Jesus, mas Ele hoje vai te trazer uma resposta. Hoje Ele vai te trazer uma resposta para a dificuldade e a pergunta ao qual você tem feito para Ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, aqueles discípulos, eles precisavam, assim como nós, passar a confiar e descansar, assim como Jesus também descansou, mostrando a sua confiança no Pai. Nós também temos, da mesma forma e maneira, descansar em Jesus, demonstrando nele a nossa confiança. Não importa a dificuldade, não importa. Davi venceu Golias, não com as suas próprias forças. Davi venceu Golias, não com a sua própria habilidade. Davi venceu Golias pelo nome do Senhor dos Exércitos, pela autoridade do nome do Senhor dos Exércitos. Você vai vencer o gigante que está enfrentando nesta noite, pela autoridade do nome do Senhor dos Exércitos. O nome de Jesus tem poder, irmãos. O nome de Jesus tem autoridade nos céus e na terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus é tremendo, irmãos. Deus é grande. Deus é poderoso. E Ele se faz presente em nosso meio nesta noite. Ele está aqui ouvindo o que você está pensando e passando para Ele em oração através da sua mente. Ele está te ouvindo aqui nesta noite. Aleluias. E Ele vai te trazer uma resposta ainda hoje. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos,
Jesus dormia sereno no barco, porque confiava no Pai. Não podemos parar de remar, não podemos parar de caminhar, não podemos desistir. O seu filho ainda não aceitou Jesus, não desista. A sua esposa ainda não aceitou Jesus, não desista. O seu marido ainda não entregou a vida para Jesus, não desista. Os macumbeiros que vivem perto da sua casa continuam batendo ali o batuque, mas não desista. Faça como o irmão disse aqui no último culto: ora levantando as suas mãos e repreendendo no nome poderoso de Jesus. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Mas não pare de remar, não desista da sua faculdade, não desista dos seus sonhos, não desista das possibilidades que ainda Deus tem para te dar, independente da sua idade, independente do seu tamanho, independente da sua condição financeira. Deus ainda vai fazer uma grande obra na sua vida. Aleluia, engrandecido seja o nome do Senhor. Não pare de remar, não pare de insistir, não pare de marchar. Marcha diante dos problemas, irmãos. Marcha diante, entre esse ano de 2018, marchando e pisando em cima dos seus problemas, em nome de Jesus, porque os seus problemas não pertencem a você, os seus problemas estão a partir de hoje nas mãos daquele que tem autoridade. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor, engrandecido seja o nome de Jesus. Todos nós, irmãos, passamos por dificuldades. Ninguém aqui é isento de nenhum tipo de dificuldade, irmão. Todos nós enfrentamos problemas. Não é porque esses irmãos estão aqui em cima, né, sentados, uniformizados, que eles também não enfrentam problemas, não enfrentam dificuldades. Eles não são super-homens como qualquer um aqui, também não é? Nós enfrentamos as mesmas dificuldades como qualquer pessoa deste planeta, mas a nossa diferença é que nós temos um que tem autoridade sobre os céus e sobre a terra, e este que tem autoridade é Ele que nos garante a vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor. É Ele que nos sustenta, meus irmãos. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos estende as mãos, é Ele que nos tira lá de baixo e nos põe aqui em cima. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele está presente aqui no nosso meio. Ele está ouvindo o seu clamor nesta noite. Ele está esquadrinhando o seu interior, a sua alma. Ele está vendo dentro de você nesta noite, e Ele vai te garantir a vitória. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, não sai debaixo das promessas de Deus. Nós temos que ter, ou melhor dizendo, todo aquele que está debaixo da promessa de Deus, ele tem que ter objetivo, mas ele também tem que ter propósito. É importante esses dois itens, irmãos, objetivo e propósito. Jesus disse para aqueles homens: vamos para outra margem do mar. Tem que ter objetivo, tem que ter propósito. Jesus disse: vamos para outra margem. O objetivo é esse, mas tem que ter propósito, tem que remar, irmãos, tem que insistir, irmãos. A salvação é por esforço. A salvação, irmãos, é por esforço. Temos que entrar, irmãos, em jejum e oração. Temos que entrar, irmãos, neste ano de 2018,
na leitura da palavra de Deus. Temos que entrar neste ano de 2018 mais fortalecidos na graça e no conhecimento ao qual o Senhor tem para nos oferecer, irmãos. Temos que deixar o embaraço de lado, temos que deixar a preguiça de lado e avançarmos com propósito e com objetivo para podermos chegarmos do outro lado, irmãos, e vermos a nossa vitória. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, ali eles atravessavam o mar. Os irmãos bem sabem, moram aqui no litoral e sabem que mar é uma vasta extensão de água. Os irmãos bem entendem que mar também é um lugar perigoso. É um lugar perigoso, irmãos. Parece que eu vi um testemunho uma vez aqui de alguém que teve dificuldades aqui no mar, mas sobreviveu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas quantos que tiveram dificuldade e não tiveram a mesma chance? Irmãos, temos que confiar em Jesus. Temos que confiar em Jesus, irmãos. Temos que depositar a nossa fé e confiança totalmente em Jesus. Independente de qualquer coisa, irmãos, o mar é perigoso, bem sabemos. Tem risco, bem sabemos. Aqueles homens enfrentaram esses riscos, enfrentaram as dificuldades, mesmo tendo experiência. Eles já deviam ter atravessado aquele mar por diversas vezes, mas mesmo assim, com toda a experiência, com toda a habilidade que eles tinham, a tormenta veio, a dificuldade veio, a luta veio, mas eles apelaram para a pessoa certa. Jesus, não te importa que perecemos? Tu não importa com a situação que estamos passando aqui? E Jesus tranquilo, sereno, confiante no Pai, tranquilo. Vamos manter esta confiança em Jesus. Tem pessoas aqui que às vezes está perdendo as suas esperanças, não está acreditando mais que há possibilidade, mas Jesus diz para você nesta noite: há possibilidade sim, há possibilidade sim. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, eu não sei se os irmãos já perceberam, mas quanto mais a tormenta se levanta contra nós, quanto mais a dificuldade aparece nas nossas vidas, mais crente nós ficamos. Quanto mais o diabo pensa que vai nos derrubar, que vai nos destruir, que vai nos derrotar, mais Deus nos exalta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mais Deus nos engrandece, mais Deus nos sustenta, mais Deus nos alimenta. Meu irmão, louvado e exaltado seja o Cordeiro de Deus. Mas aqueles irmãos que estavam ali no barco ainda tinham dificuldades, e ainda eles, não apesarem de ver tudo que Jesus apresentou mostrando as suas autoridades, eles ainda não entendiam e arrazoavam entre si perguntando: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Quem é esse? Nem eles andando com Jesus sabiam, irmãos, quem é esse. Eles ficaram maravilhados, irmãos. Ondas tremendas apareciam ali, o mar bravio, mas eles ainda admiravam, dizendo: quem é esse que tem domínio sobre a natureza? Quem é esse que trabalhou através da natureza ao nosso favor? Deus vai trabalhar mesmo usando a natureza em seu favor. Deus vai trabalhar mesmo usando aquilo que você não acredita, ou mesmo aquilo que você nem imagina. Deus vai usar ao seu favor. Quantos creem nessa noite, irmãos, que Deus vai usar algo ao seu favor? Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, existem duas tempestades que eu vi ali na Bíblia. Uma das tempestades, que é esta, Jesus primeiro acalmou o mar, para depois
acalmar os discípulos. Na outra tempestade, ele acalmou primeiro os discípulos, para depois acalmar o mar. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, em uma das tempestades, ele trabalhou na vida daqueles homens, primeiro internamente, mas na outra tempestade, ele trabalhou na vida daqueles outros homens externamente. Primeiro, em uma tempestade, ele trabalhou com os sentimentos, ele trabalhou com as emoções, ele trabalhou ali no profundo do seu íntimo. Mas na outra tempestade, ele fez diferente. Ele trabalhou externamente, mediante as circunstâncias que eles estavam passando. Deus vai trabalhar na sua vida nesta noite, internamente e externamente. Aleluia. Deus vai resolver os sentimentos ao qual você está passando e enfrentando. Deus vai resolver as emoções ao qual você está passando por elas. O que está dentro de você, Deus vai limpar nesta noite. E o que está vivenciando por fora de você, saiba você nesta noite que Deus vai resolver. Amém, irmãos? Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, vamos parar por aqui. Mas aqueles homens ainda tinham essa indagação: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Muitos nos dias de hoje, irmãos, têm a mesma indagação. Ainda nos dias de hoje, eles perguntam. E nós vemos, irmãos, fiz aqui uma anotação. Os espíritas, eles pensam que Jesus é apenas um espírito evoluído. Os muçulmanos pensam que Jesus é menor do que Maomé. Os hinduístas pensam que ele é apenas mais um Deus. Os historiadores pensam que ele é mais um personagem que surgiu por aí. Os sábios pensam que ele é louco. Os incrédulos pensam que ele não tem poder. Mas nós sabemos, irmãos, quem ele é. Ele é o príncipe da paz. Ele é o alfa, é o ômega, é o pai da eternidade. Ele é o princípio e o fim, irmãos. É aquele que se sacrificou por nós. Nós conhecemos esse Jesus, irmãos. Apesar de enfrentarmos as mesmas dificuldades dos discípulos, os mesmos problemas, mas ficamos na dependência de Deus e agradecidos ao Senhor por Ele estar no barco conosco e nós estarmos no barco com Ele. Amém, irmãos? Amém. Vou deixar aqui os irmãos fazerem a oração e terminarem o trabalho nesta noite. Irmãos, os irmãos querem receber oração. Se os irmãos sentirem, quiserem, a oportunidade é esta. Deus vai honrar a tua fé nesta noite e vai te garantir a vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os irmãos que